Um feliz sábado a todos. Estamos aqui nessa manhã para mais uma vez estar buscando a presença de Deus de uma forma especial, que no sábado é um momento especial de encontro com Deus, né? É um privilégio. Eu mesmo, eu não me incomodo com poucos ou com muitos. Às vezes as pessoas gostam de igrejas grandes com muita gente, né? Para mim, o ideal é Deus. Deus pode estar debaixo de uma árvore, pode estar num grupinho pequeno assim como esse, pode estar numa igreja com 3.000 membros, como a igreja do UNASP, né? É o só com uma pessoa. E é que nem Paulo. Paulo, ele numa cidade lá que ele foi, não tinha igreja. Foi o que ele fez. Chamou umas pessoas que tinha ali e foi para a beira do rio. E ficou ali, né? Eu acredito que a nossa vida, nosso bem-estar não depende de coisas externas. Depende da nossa relação com Deus. Quando a gente está com Deus, não importa onde a gente esteja, né? Eu aprendi isso, irmãos, interessante, dentro de uma igreja católica, assistindo o sermão do padre. Quando você vive em comunhão com Deus, quem vive em comunhão com Deus já vive no céu. Vamos abrir a Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 8. O pedido de Jairo, não é isso? O título aí? Lucas 8, verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse à sua casa, pois ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto eles iam, a multidão o apertava. Lucas 8, agora o verso 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. E Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Logo depois ele continua a história, mostrando o momento em que Jesus foi para a casa de Jairo e curou a filha de Jairo também. É interessante que a filha de Jairo, ela tinha quantos anos? 12 anos. E a mulher estava sofrendo há quantos anos? 12 anos. A Bíblia, ela não dá mais detalhes, mas será que tinha alguma coisa a ver com a outra? Porque exatamente o tempo de vida da criança era o tempo em que a mulher estava doente. 12 anos de sofrimento. Essa história Jesus contou logo depois que ele veio do encontro com os demoniados de Gadarenas. Os 2 endemoniados que ele encontrou em Gadara e curou eles, né? E depois, naquele lugar lá chamado Gerazenos, ou Gadara, ele não foi bem recebido ali. As pessoas, ao invés de agradecerem a ele por terem curado os 2 homens loucos, né? Pelo contrário, elas reclamaram porque ele mandou matar os porcos. Não mandou matar não, ele mandou o demônio ir para os porcos se precipitaram no mar, né? Morreram, o precipício abaixo. E o povo das cidades não, pode debandar daqui, que ninguém quer você aqui não. Quer dizer, interessante, né? As pessoas expulsaram Jesus. Quer dizer, o ser humano, longe de Deus, ele prefere a presença do mal do que a de Cristo. Aí Jesus saiu de lá e veio, aí de repente estava ali novamente cercado com as multidões, e de repente apareceu esse homem chamado Jairo. Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Era uma pessoa encarregada de providenciar os serviços da sinagoga ali. Para falar a verdade, as pessoas que frequentavam a sinagoga, elas não podiam nem crer em Cristo. Porque os fariseus, eles disciplinavam essas pessoas e expulsavam. Só que havia algumas exceções, por exemplo, Nicodemos, José de Arimateia, Jairo, algumas pessoas que rompiam aquele preconceito. No caso de Jairo foi mais por causa da necessidade mesmo, né? Ele viu que não tinha solução para o problema dele
E a única solução que ele via diante dele era Jesus. Por mais que Jesus fosse rejeitado pelos a religião que ele frequentava, né? E é interessante que Jairo foi ali e disse que, Senhor, venha amanhã ou venha depois de amanhã. Não, ele disse assim, vem depressa, porque minha filha já está morrendo. Aí lá vem Jesus andando e disse que ele não conseguia andar direito. Por quê? Multidão, a multidão cercando Jesus e ele andando passozinho. No meio daquela multidão ia aparecendo uma coisa ou outra, uma pessoa ou outra com alguma coisa, entendeu? E aquele dali era uma tortura para quem? Hein? Para Jairo. Era uma tortura para Jairo. Que diz, vem depressa, e aquele monte de gente e Jairo. Aí para terminar, Jesus parou, aí disse, quem me tocou? Aí Jairo disse, ninguém, tem um monte de gente tocando, não deixa isso para lá, vamos embora. Quer dizer, ele estava ansioso. Aí de repente aparece a figura daquela mulher. A mulher do fluxo de sangue da Bíblia. Né? Ela tinha uma hemorragia. Ela tinha uma menstruação ininterrupta, contínua, né? E nunca parava. Eu não sei como aquela mulher ainda estava viva. E se aquilo fosse nos nossos dias, seria um problema de saúde. Mas como era no tempo da Bíblia, além de ser um problema de saúde, era um problema espiritual. Lá no livro de Números, Levíticos, acho que é no capítulo 15 de Levíticos, fala que, acho que é até bom a gente ler, né, para ver. Veja lá, Levíticos capítulo 15. Veja bem aí, ó. Levíticos 15, verso 25. Também a mulher, não é assim que fala? Quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que costumado, todos os dias do fluxo será o quê? Imunda, como nos dias da sua menstruação. Olha para piorar a situação como era pior. O verso 26. Toda cama sobre o que ela se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama da sua menstruação. Toda coisa sobre o que ela se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar nela também será imundo. Portanto, lavará suas vestes, banhará em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e então ela será limpa. Vocês viram aí o problema? O problema dela não era só um problema de saúde, não era só uma doença, era uma imundície espiritual que contaminava. Eu faço mais uma pergunta aqui a vocês. Aquela mulher poderia estar ali no meio daquela multidão? Não poderia. Por quê? Foram 3 classes que Deus mandou Moisés excluir do acampamento. O imundo, o impuro, o leproso, a pessoa com fluxo e a pessoa que tinha contato com morto, algum defunto. Eram 3 classes de pessoas que eram tiradas. Então, se você tivesse realizado um velório naquele dia, não podia entrar. A mulher com fluxo, ou o homem também que tinha algum fluxo, ele não podia entrar. Ou seja, aquela mulher, ela desafiou o quê? A lei. Por quê? Porque o desespero dela era grande. Ela queria ser curada. E ela viu que a única opção era Jesus. E por mais que ela tivesse que entrar em contato, aconteceu também, Jesus, ele também desafiava essas leis. Ele mesmo deu essas leis, né, no Antigo Testamento. Mas ele sabia fazer o uso correto delas. Essa contaminação era para o bem da própria pessoa, mas na época da Bíblia servia simplesmente para excluir aquelas pessoas. Teve uma ocasião lá em que Jesus tocou no leproso. Quando Jesus fez isso, o que é que aconteceu com Jesus? De acordo com a lei, Jesus se tornou impuro. De acordo com a lei, Jesus se tornou impuro. Mas só que, de acordo com Deus, o que foi que aconteceu? Foi a impureza do leproso que contaminou Jesus, ou foi a pureza de Jesus que curou o leproso? Aconteceu o inverso, entendeu? Do mesmo jeito foi quando vinha ali a viúva de Naim com o caixão no enterro, né? Enterrar o seu filho. A Bíblia lá diz que Jesus foi lá e tocou no caixão. A gente lê a Bíblia hoje e a gente pensa, ele só fez tocar, mas naquilo ali tinha um símbolo. Simbolizava o quê? Impureza. Se ele tocasse no caixão, ele ficaria impuro. Mas só que Jesus não ia tocar no caixão para ser contaminado. Ele ia tocar no caixão para curar.
a tal ponto que ressuscitou o filho da mulher e todo mundo se alegrou e se admirou com aquilo dali, né? Aquela mulher também, ela saiu, disse que ela ficava na ânsia para ter um encontro pessoal com Jesus, mas ela nunca conseguia. Por quê? Ela nunca conseguia porque sempre Jesus estava cercado de pessoas. E ela tinha esse empecilho da lei, entendeu? Para chegar perto de Jesus. Ela dizia, eu não vou chegar. Se fosse descoberto que ela estava ali, que estava com aquela impureza, era capaz até dela ser morta. Com o rigor que existia na época da religião acerca dessas coisas, né? Aí aqui no livro de Lucas fala que ela gastou tudo que tinha com o quê? Com os médicos. No livro de Marcos fala mais claramente, diz que gastou tudo aquilo e serviu de quê? De nada. 12 anos gastando dinheiro com médico e não serviu de nada. Irmãos, ontem a gente estava fazendo uma arrecadação na praça ali, em frente à catedral, para uma jovem doente também, que o pai há muito tempo que luta com essa filha doente, né? O nome da menina é Maíra, e ela sofre com uma doença degenerativa lá, uma doença que nem dessa da mulher aqui, que tem um fluxo também, só que ela parece que é no sistema digestivo. E 3 em 3 meses tem que ir para São Paulo e vem uma médica da França para tratar dessa doença, que é uma doença rara, que não trata em canto nenhum. E esse pai é uma luta terrível, atrás de médico, atrás do governo, atrás de uma prefeitura, atrás de um político para ajudar numa passagem, numa coisa. E a igreja às vezes fez uma campanha, teve uma época que a igreja fez uma campanha, conseguiu um dinheiro para ele. Mas a doença dela é que nem a doença dessa mulher aqui. Dinheiro nenhum dá. Quanto mais dinheiro você bota, mais dinheiro precisa. Se você observar, a medicina é desse jeito. A medicina do nosso tempo, ela é 100% ligada a dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais você usa ela. Só que às vezes acontecem coisas como essas, que dinheiro nenhum resolve. Quanto mais dinheiro você dá, hoje mesmo o pessoal está lá no mercado vendendo água mineral, né? Tem uns irmãos da igreja que estão lá. Ele compra 800, 700 garrafas de água mineral, aí vai vender do mercado ali, até meio dia eles vendem, né? Porque é muita gente no sábado do mercado. Aí ele pega aquele dinheiro, aí viaja, entrega a mãe viaja com a filha para São Paulo para ir tratar dessa doença. Aí volta daqui a 3 meses de novo. Se você for pesquisar bem, a medicina é desse jeito. Você chega num psicólogo, chega num cardiologista, chega num médico, desses médicos especialistas, né? E se você for tratar de uma doença, o que ele vai lhe dar não é a cura, é simplesmente um tratamento que quase que não tem fim. Eu vejo pessoas ali que vão para o médico, aí o médico diz, toma isso aqui, toma isso aqui. Aí depois volta aqui. Aí volta, agora toma isso aqui, toma isso aqui. E toma isso aqui, toma isso aqui. Ou seja, aí vai passando anos e anos e anos. No decorrer dos anos, em vez de a pessoa ficar boa, aquele remédio faz a pessoa ficar mais doente ainda. Ele tapa de um lado a doença, mas abre outro de outro lado. Só mesmo através de Deus é que existe cura verdadeira. Sabia? Só mesmo através de Deus. Aquela mulher chegou ao ponto de destruir tudo o que ela tinha com a doença que ela enfrentou. Tudo que ela tinha foi embora. Quando acabou tudo, ela disse, não tem mais o que fazer. E se mais tivesse mais dinheiro, tinha botado e tinha acabado também. Porque não resolve. Não tinha como resolver. E foi então que apareceu Cristo andando pela Galileia e trazendo cura a muitas pessoas, e aquilo despertou a esperança no coração dela. Aquele mesmo Cristo continua andando entre nós e trazendo cura também para nós nos nossos dias. Só que essa cura, ela só pode ser alcançada da mesma maneira que a dela foi, com fé. Você observa aqui na história, ele enfatiza isso. Havia muitas pessoas tocando em Jesus, não era? Muitas pessoas tocando, mas a gente pode dizer assim, muitas pessoas encostando em Jesus, mas nenhum estava tocando de verdade. E tanto a pessoa sente, como Jesus mesmo sente, quando a gente toca nele de uma forma diferente. Porque aquele monte de gente batendo nele, e era simplesmente empurrão.
Mas de repente uma pessoa tocou nele de uma forma diferente que ele mesmo parou. Na Bíblia diz que a mulher se apresentou trêmula, tremendo, né? Eu estava lendo hoje de manhã no Desejo das Nações, a irmã White disse que quando ela deu aquele toque na veste de Jesus, foi exatamente um tremor que deu no corpo dela. E na Bíblia aqui fala que diz que naquela mesma hora secou. Secou o quê? O fluxo. Parou de correr. E em que parte da veste de Jesus ela tocou? Na orla. Aqui no livro de Números também fala sobre essa questão da orla. Quando Moisés recebeu a ordem de Deus de que as vestes, né, do povo de Deus, os mestres, os líderes religiosos, os sacerdotes, eles usavam essas vestes e eles tinham que usar borlas que ficavam na extremidade da veste. As vestes dos homens antigamente eram um tecido longo, né? Não é uma camisa assim que você abotoa, né? Era aquele tecido longo e ele jogava por cima do corpo, né? E aí na borda do tecido, que nem um lençol, né? Aí ficava a borda aqui. Como a gente costuma dizer hoje, o abanhado, né? Só que lá, nesse abanhado, ele colocava umas bolas, eu acredito que eram umas bolas azuis. Lá em Números fala, né? E o que representava essas bolas? Aí, lá em Números fala que elas representavam os 10 mandamentos de Deus. Algumas vestes tinham até exatamente o número de 10 bolas. Para lembrar disso. Essas bolas, elas tanto poderiam ficar soltas quando ele vestia, jogava assim o tecido por cima e jogava aquilo para trás. Elas tanto podiam ficar soltas aqui atrás, como elas podiam ficar no calcanhar. Quando a veste descia, aquelas bolas ficavam no calcanhar. Então, tanto a mulher pode ter tocado ali, em pé, como ela pode ter se jogado, entendeu? E ter tocado simplesmente no final, na parte de baixo das vestes de Jesus, do seu manto. E isso demonstra que Jesus ia passando ali, ó, e aquele monte de gente cercando Jesus, e ela então se joga, né? Agora é a minha chance. E na hora que ela consegue tocar, no mesmo momento ela sentiu que estava curada e o coração dela se encheu de alegria e ela ficou ali feliz. Agora já não estou mais imunda. De acordo com o Levítico aqui, ela teria que esperar ainda mais 7 dias para poder se purificar totalmente da impureza, né? Mais uma vez aconteceu o reverso. Uma pessoa impura tocou em Jesus e não contaminou Jesus. Pelo contrário, a pureza de Jesus se transferiu para a pessoa. Aí Jesus então naquela hora percebe aquele milagre, né? E ele chama a atenção. Aí agora eu pergunto a vocês, por que Jesus fez questão de parar para chamar a atenção para aquele caso? Por quê? E eu faço outra pergunta, quem foi que ficou agoniado com aquilo? Jairo. Eu acho que Jairo deve ter ficado com raiva dessa mulher. Porque ele queria que Jesus fosse curar a filha dele. E diz que, mais adiante na história, fala que lá vem dois mensageiros da casa de Jairo. Jairo, demorou demais, não tem mais condição não, já morreu, a menina já morreu. Não perturbe, não incomode mais o mestre. Aí Jairo já diz, mas Jesus, eu te chamei e o Senhor ficou demorando aqui. Jairo, creia somente e você vai ver a glória de Deus. Não se atemorize com isso. Jairo precisava também ter fé em Jesus, né? A fé, ela desafia a lógica. Da mesma maneira que Deus mandou Moisés tocar na rocha, da rocha saiu água. Vai eu e você fazer a mesma coisa para ver se sai água? Está entendendo? Você só faz aquilo ali por meio da fé, do poder de Deus. E segundo a vontade de Deus. Ele chamou a mulher, aqui no livro de Lucas fala que a mulher então contou, essa mesma história que a gente leu, né? Contou para as pessoas. Faz 12 anos que eu sofro com isso. E eu procuro
a cura. Gastei tudo que eu tinha com o médico, não consegui, mas simplesmente tocando na sua veste, eu encontrei a cura. Aí Jesus então responde a ela: vá em paz, a tua fé te salvou. Ele, se Jesus não para ali e não chama ela para contar isso, eu e você hoje não sabíamos disso. E foi exatamente por isso que ele parou, porque ele sabia que essa história seria contada, seria escrita, e isso seria uma lição valiosa para nós hoje. Ao Jesus expor claramente ali o caso daquela mulher. Muitas pessoas Jesus curou, muitas. E o livro de João fala que diz que muitos nem foram registrados. Se fosse registrado, não caberia no mundo os livros, tantas coisas. Todos os dias Jesus curava gente. Jesus chegava em cidades, e ele só saía daquela cidade quando terminava de curar todos os doentes que tinha ali. Mas já tinha cidades que ele entrava e ele não podia curar ninguém. Por quê? Aí ele diz, por causa da incredulidade das pessoas. E foi exatamente a mesma coisa que ele disse para a mulher. Ele disse, você foi curada porque você teve fé. Ou seja, você acreditou que eu podia lhe curar. Se você não tem fé nele, também não pode curar. Aí aqui vem um ponto interessante, irmãos, que eu quero chamar a atenção. Será que o que foi que curou aquela mulher? Foi a fé dela ou foi o poder de Jesus? O que é que vocês acham? Por exemplo, se ao invés de Jesus ali fosse João Batista, ou fosse um fariseu, um mestre da lei, e a mulher tivesse tido fé nesse homem também, e tivesse tocado, ela teria sido curada? Se fosse, por exemplo, Herodes, e a mulher tivesse fé em Herodes e tocasse e fosse curada, ela seria curada? Pois eu digo a vocês que possivelmente sim. Sabe por quê? Porque existe um estudo da psicologia recente, neurolinguística, que fala que muitas pessoas são curadas pelo simples poder do pensamento. De que forma? Simplesmente você acreditando naquilo, o seu próprio cérebro lhe cura. Mas só que eu não sou muito ligado a isso daí, né? Eu não sou muito crente nessas coisas. Mas eu acredito que existem duas fontes de cura. Existe Deus e existe o diabo. A Bíblia apresenta isso. O diabo também cura. O diabo, ele cura, mas aí agora eu pergunto, com que propósito o diabo cura alguém? No livro de Mateus 24 ele fala, né? Diz que ele fará grandes sinais, se possível. Aí no final, logo depois ele diz, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então o inimigo, ele tem esse poder também de curar as pessoas. É por isso que existem curas hoje em dia, curas parecidas com a dessa mulher, onde a pessoa tem fé, não em Deus, mas em Santo Antônio. Você está entendendo? Eu fiz uma promessa para Fátima. E eu tive tanta fé que eu fui curado. A pessoa pensa que foi Deus que curou. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai desafiar até a fé das pessoas. Mas nesse caso aí, foi o inimigo que curou. Foi o inimigo que curou. Porque eu falei para vocês, no caso da mulher do fluxo de sangue, quem curou foi Jesus, foi o poder de Deus. Mas nesse caso aí, as pessoas estão buscando outros deuses. Você vai pesquisar a origem dessas pessoas que são adoradas hoje em dia, a Virgem Maria, os santos, eles têm um panteão completo de nomes, né? Para cada dia do ano tem um santo que faz alguma coisa. E as pessoas acreditam naquilo ali como sendo a cura. É porque é o seguinte, a pessoa que está doente, ela quer a cura de todo jeito. Quer a cura de todo jeito. E ela não se importa com outras coisas. Aí a pessoa vai lá em busca daqueles santos, daquelas imagens, daquelas coisas. E foi dado ao inimigo o poder para isso. Não somente nesses movimentos aí, como principalmente dentro das próprias igrejas evangélicas hoje em dia. O inimigo é quem mais cura as pessoas. E as pessoas têm fé nele, pensando que ele é Deus. Mas na verdade é ele que está curando as pessoas. A fonte do poder é dele. Não usa Jesus.
Exatamente. É. E a cura, ela não é um fim em si mesmo. Você pode ver, por exemplo, a história do paralítico que foi levado por 4 amigos. Chegou, colocou ali aos pés de Jesus. A primeira coisa que Jesus disse a ele foi assim: eu lhe curo, foi isso? Não. Ele disse: os teus pecados estão perdoados. No livro Desejo das Nações, a irmã White fala a mesma coisa. Ela diz que isso era tudo que aquele homem queria ouvir. Está entendendo? Era tudo que ele queria ouvir. Se todo mundo fosse embora dali, ele já estou feliz. Foi resolvido meu problema. Era só o que eu queria. E por que que as pessoas estão sendo curadas pelo diabo? Porque é isso que elas querem. Elas querem a cura, não importa de quem venha. Não importa o que lhe comprometa. Elas querem de toda forma. E isso é dado, porque lá em Tessalonicenses fala: aqueles que não dão crédito à verdade, mas dão crédito à mentira, então Deus entrega a eles a operação do erro. E cada vez mais o inimigo vai ter essa liberdade de fazer isso. A mulher foi curada por 2 fatores. Primeiro, pela fé que ela tinha. E segundo, pelo poder de Deus. Entendeu? Se ela não tivesse fé, o poder de Deus não podia curar. E se ela tivesse só fé, mas não tivesse o poder de Deus, também não podia curar. Mas se ela tivesse fé e tivesse fé no poder do inimigo, o inimigo também poderia curá-la. Isso é provado pela Bíblia. O inimigo tem essa liberdade de realizar milagres. Por quê? Quem é que coloca a doença no homem? É Deus? Ele mesmo. Se ele coloca, ele também pode tirar. E com que propósito ele irá tirar? O propósito de enganar. Entendeu? O propósito de enganar. Eu pergunto a vocês, existe algum crime em eu dar uma maçã a uma criança? Uma maçã a uma criança? Existe algum crime? Mas se eu der uma maçã a uma criança com a intenção de raptá-la e vendê-la no mercado negro, existe algum crime nisso? Grande. É exatamente isso que o inimigo faz. Ele dá o que as pessoas querem com o fim de raptá-las para o engano. Entendeu? E um dos enganos mais terríveis de vencer é o engano do espiritismo, que quando você é curado, você achar que aquilo não foi Deus, foi o diabo. Isso é um engano terrível. A pessoa que foi curada, e até mesmo as pessoas que estavam ali ao redor dela, elas nunca vão imaginar que foi o diabo que curou. Vão imaginar que foi Deus. Não tem quem tire isso da mente delas. Ou seja, essa é a astúcia máxima do engano, porque ela captura a mente da pessoa de tal forma que a pessoa fica 100% enganada. É disso que Deus quer nos livrar. Aí está o perigo, porque tanto Deus pode curar como o inimigo pode curar. Se você tiver fé em Deus, você é curado. Mas se você tiver fé em alguma coisa que o inimigo tenha criado dizendo que é Deus, você também pode ser curado. Mas isso daí vai ser com o fim de engano. E é um grande prejuízo que as pessoas sofrem hoje em dia. Para falar a verdade, a grande maioria das pessoas que são curadas hoje na religião, elas são curadas pelo inimigo. Inclusive, foi dado um conselho também à irmã White, que ela recomendou que nós não trabalhássemos com esse mesmo sistema de estar curando as pessoas, fazendo essas coisas como as igrejas fazem. Porque ia causar uma confusão. No tempo do fim, o povo de Deus também vai fazer milagres. Mas esses milagres vão poder ser contrastados claramente. A nossa igreja, ela deve curar as pessoas, sim, deve curar visitando os doentes, fazendo oração, sim. Deus cura, sim, cura. Mas o principal instrumento que nós devemos usar para curar as pessoas é levando a palavra de Deus e levando as pessoas à consciência de que elas estão doentes porque elas mesmas estão transgredindo a lei de Deus, elas precisam obedecer a Deus. Você tem a história interessante do pastor, aquele pastor do Horácio do Rei, Jader Santos. Ele estava com câncer na coluna. Eles estão pensando uma pessoa aqui para orar nas costas dele, um pastor para orar para ele ficar curado. Ele simplesmente fez o seguinte: pegou os livros da irmã White, começou a ler sobre o regime alimentar, sobre a reforma de vida que ele devia fazer. Dentro de alguns meses, ele ficou curado. Está entendendo? Dentro de alguns meses, ele ficou curado. Esse é o método divino, porque é um método que educa as pessoas
e traz as pessoas para a verdade. Agora, aquela pessoa que está doente, cheia de doenças provocadas por ela mesma, pela desobediência que ela faz às leis de Deus, porque todas as doenças que as pessoas têm, elas são decorrências das desobediências, das transgressões. Ela chega num lugar para ser curado, o pastor estende a mão, cura ela, ela volta para casa e vai obedecer a Deus? Ela vai continuar o mesmo estilo de vida que ela estava. Mesmas transgressões, mesmos alimentos ofensivos, comendo sem parar. É dessa maneira que o inimigo cura as pessoas, porque a alegria dele, o prazer dele é manter as pessoas no engano. Quando ele cura pessoas assim, ele tanto fez a cura, enganou a pessoa, como ele manteve a pessoa presa no engano. Ela acha que não vai precisar mudar de vida. A mensagem que nós transmitimos é uma mensagem de reforma. Eu e você precisamos fazer uma reforma em nossa vida, educar as pessoas para que elas também façam uma reforma na sua vida. Quando a sua vida anda em harmonia com as leis de Deus, o resultado, irmãos, é saúde. Quando a sua vida transgride as leis de Deus, o resultado é doença. Você transgride as leis de Deus e quer ser curado por Deus, muitas vezes Deus não vai lhe curar exatamente por isso. Mas existe uma pessoa interessada em lhe curar. Quem é? O diabo. Ele fica interessado em lhe curar, porque ele vai lhe curar, e ao lhe curar, ele vai colocar na sua cabeça de que aquele lugar onde você procurou a cura é que é o certo. Que as pessoas que estão com a palavra de Deus, que ensinam você a reformar a vida, é que estão erradas. Aí o inimigo conquista você através do engano. E a grande maioria das pessoas estão enveredando por esse caminho aí. Porque a primeira coisa que vem na mente delas é a cura. Só que a primeira coisa que deve vir na nossa mente é o quê? É a graça de Deus, o perdão de Deus. A verdade de Deus, isso é o que mais importa. Observe, por exemplo, a vida de Paulo. Passou a vida inteira doente, Deus não curou ele. Ele perguntou a Deus por que Deus não curou, ele disse, porque a doença é a minha própria graça na sua vida. Se eu tirar a doença de você, eu vou tirar a minha graça. Você quer ficar sem graça? Ele disse, não pode deixar. Existem muitas coisas que nós não compreendemos, principalmente a relação ao sofrimento humano, né? Muitas pessoas boas sofrem, outras pessoas ruins vivem bem. E tudo isso está dentro do controle de Deus. Um dia Deus dará todas as respostas a nós, né? Só Ele fará isso, né? Aí eu digo a vocês, nós precisamos ter a mesma fé dessa mulher, mas ter a fé em Deus. Em Deus, né? Que a gente não venha buscar em outros lugares, porque é perigoso da gente achar. E se a gente achar e não for Deus, o inimigo possivelmente nos enganará. E nós precisamos buscar em Deus exatamente esse discernimento. Isso aí é o que é o ponto difícil, né? Discernimento que vem de Deus. Às vezes a pessoa acha que tudo que importa é a cura, né? Mas como eu falei para vocês aqui, o inimigo também pode curar. E que Deus nos livre desse engano. E nos ajude a encontrar a mesma graça e o mesmo poder que essa mulher encontrou ao tocar na veste de Jesus. Amém? Deus nos abençoe.